Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou explicar as 3 leis de Isaac Newton. A primeira diz que um corpo em repouso tende a ficar em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, retilíneo uniforme. A primeira lei de Newton é conhecida também como a lei da inércia. Vamos conhecer o seu enunciado e compreender em que situações ela se aplica. O enunciado diz que, quando a soma das forças sobre um corpo é zero, este corpo não muda seu estado de movimento e permanece com velocidade constante, ou em repouso ou em linha reta. Através das experiências que a vida nos dá sobre o movimento, todos já temos uma certa compreensão sobre a força. A primeira lei de Newton nos traz uma informação importante, que forças provocam mudanças no estado de movimento, mas quando a soma das forças é zero, ou seja, nula, não ocorre mudança no movimento do corpo. Vimos que a primeira lei de Newton descreve duas situações distintas: repouso e movimento em linha reta e com velocidade constante, em módulo, direção e sentido. Vamos compreender melhor vendo alguns exemplos. O exemplo 1 é como tirar um corpo do repouso. Usaremos o exemplo de uma caixa em repouso. A caixa está parada na mesa e o que precisamos fazer para colocá-la em movimento? A resposta é simples. Podemos dar um empurrão nela ou ainda podemos amarrar uma corda nela e puxar. Podemos colocar explosivos perto da caixa e no momento da explosão ela será jogada para o lado. Enfim, são infinitas possibilidades, mas o que todas elas possuem em comum? Em todos os cenários, temos alguma força agindo sobre a caixa. Concordamos que é preciso a ação de uma força para provocar mudança no estado de movimento da caixa, ou seja, para tirá-la do repouso, é preciso uma força para acelerar a caixa. Assim, sem a ação de nenhuma força, essa caixa ficará em repouso para sempre, exatamente como diz a primeira lei de Newton. Aplicando neste caso, temos que se a soma das forças sobre a caixa é zero e a caixa está em repouso, então essa caixa permanece em repouso. Agora, no segundo exemplo, a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Então, para compreender melhor essa relação, a gente vai lembrar de uma situação extremamente comum. Pense que você está dentro de um carro que está andando vamos supor, a 60 km por hora. De repente, este carro realizou uma freada muito brusca. O que acontece com você? Você é jogado para frente, não é? Pois bem, na verdade, quando o carro freia, ele diminui de velocidade. Os freios conseguem diminuir a velocidade do carro, mas não a sua. Assim, você continua se movendo com 60 km por hora. O carro já diminuiu a velocidade, mas você ainda não. Por isso, você vai para frente. Você está mais rápido do que o carro. E como é que você diminui a sua própria velocidade nesse caso? São duas opções principais. Ou você usa o cinto de segurança, que vai lhe segurar e promover a diminuição de velocidade, ou então você tem um encontro marcado com o painel e o para-brisa do carro. Perceba que sem a ação de forças, a sua velocidade não diminuiria. Você precisa que o cinto lhe segure ou que o painel lhe freie. Só assim que a velocidade muda. Sem nenhum desses elementos, você continuaria indo para frente até cair no chão e então ser freado pelo solo, algo que seria doloroso. Certo, até aqui vimos que sem a ação de forças a velocidade não muda, mas o que isso tem a ver com o movimento retilíneo uniforme? Pois bem, a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo que quer dizer intensidade e valor. E ela tem direção e o sentido, ou seja, uma orientação espacial. A velocidade do carro está levando para frente, por exemplo, em uma direção bem definida. Antes da gente terminar, vamos elencar os pontos principais sobre a primeira lei de Newton. Então, a inércia é a tendência que os corpos têm de manter seu estado de movimento. E quando nenhuma força resultante age sobre um corpo, este corpo não sofre mudanças no estado de movimento. Quando um corpo não altera o seu estado de movimento, ele não muda a sua velocidade, nem o módulo e nem a direção, e muito menos o seu sentido. A primeira lei de Newton descreve situações de repouso e de movimento retilíneo uniforme.
experimento sobre a lei da inércia. Podemos testar o comportamento da inércia com experimentos simples. Você vai precisar de 3 materiais disponíveis em casa. São eles: um copo, uma moeda e um papel. Esse experimento consiste em apoiar um pequeno papel em cima de um copo, em seguida colocar-se uma moeda em cima do papel e puxar rapidamente o papel. A moeda deverá cair em linha reta dentro do copo. Isso ocorre graças à inércia da moeda, ou seja, a sua tendência de manter em repouso. Agora, falaremos da segunda lei de Newton. Ela diz que toda força resultante provoca aceleração em um corpo. A força resultante e a aceleração possuem a mesma direção e o mesmo sentido, e a relação entre elas é dada pela massa, inércia do corpo. A segunda lei de Newton é conhecida também como o princípio fundamental da dinâmica. Além de descrever como os corpos são acelerados, essa lei também explica a definição de peso. O ditado dela diz que quando uma força resultante age em um corpo, este corpo sofre uma aceleração proporcional à força resultante e no mesmo sentido dessa força, a proporcionalidade é dada pela massa. Agora, ao observar atentamente o enunciado, observamos 2 pontos importantes. A aceleração provocada por uma força está no mesmo sentido dessa força, e a proporcionalidade entre força e aceleração é definida pela massa do corpo. Para o melhor entendimento, vamos separar esses assuntos em 2 tópicos e conhecer mais detalhadamente cada um deles. Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre o conceito de aceleração. Então, a aceleração pode ser definida como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Para ficar um pouco mais fácil para você conseguir entender, a gente pode fazer a seguinte associação. Quando a velocidade mudar, é por causa de uma aceleração. A aceleração provoca uma mudança na velocidade de um corpo. Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, que significa valor, direção e sentido, que significa orientação espacial, então a aceleração pode mudar qualquer uma dessas 3 características da velocidade. Para entender melhor essa relação, podemos estudar um carro acelerando. Observe a figura 1, que para acelerar o motor faz as rodas girarem e empurrarem o carro para frente. Como a força é para frente, a aceleração do carro é para frente também. Isso significa que a velocidade está aumentando para frente. Desse modo, podemos tomar a seguinte conclusão: quando a força é no mesmo sentido que o movimento, a aceleração provoca aumento do valor da velocidade. Agora, vejamos um caso contrário a este. Para isso, vamos observar a segunda imagem. Nessa situação, o carro está freando. Os freios seguram as rodas e o contato entre elas e o chão provoca uma força para trás. Como a força é para trás, a aceleração é para trás também. O movimento é para frente no sentido oposto à aceleração, o que significa que a velocidade vai diminuir. Então, temos uma nova conclusão. Quando a força é no sentido oposto ao movimento, a aceleração provoca diminuição do valor da velocidade. A aceleração freia o movimento. Nos 2 exemplos estudados, força resultante e aceleração estiveram alinhadas se bem que, parando para pensar, isso faz todo sentido, pois é a força que produz a aceleração. Se a força resultante é para frente, a aceleração é para frente. E se a força resultante é para trás, a aceleração é para trás. Agora vamos ver a diferença entre massa e peso. No senso comum, massa e peso costumam ser sinônimos, mas, cientificamente falando, existe uma força importante entre tais conceitos. Massa pode ser entendida como uma forma de definir a quantidade de matéria. E o peso, por sua vez, é nome dado a uma força em especial, a força gravitacional. Isso mesmo! Sempre que você ler peso, entenda força gravitacional. No cotidiano, não há grandes problemas em usar massa e peso com significados iguais, mas no mundo escolar e científico é bom ter em mente essa distinção. Vamos testar o comportamento dessa lei com 2 materiais disponíveis em casa. São eles uma garrafa PET e água. O procedimento é dividido em 2 etapas. Etapa 1.
colocar uma garrafa PET vazia em cima da mesa e aplicar uma força para deslocá-la. Etapa 2. Repetir o processo, só que dessa vez colocar uma garrafa cheia de água. Ao final, podemos concluir que, na primeira etapa, devido à garrafa estar vazia, sua massa era muito pequena. Ao aplicar uma força na garrafa, causamos uma aceleração maior na mesma. Na segunda etapa, com ela cheia, utilizando uma força próxima do primeiro caso, temos maior dificuldade em empurrá-la e a aceleração será menor devido à massa da garrafa ser maior, explicando de maneira simples o conceito da segunda lei de Newton. Olá, pessoal! Agora vamos estudar sobre a terceira lei de Newton e entender a famosa lei da ação e reação. As leis de Newton são a base do estudo da mecânica clássica. Na primeira lei de Newton, aprendemos em que condições um corpo permanece no seu estado de movimento. E a segunda lei, vimos a relação entre forças e a aceleração de um corpo. Agora, veremos a força como uma interação entre dois corpos e algumas consequências disso. Vamos começar estudando atentamente o enunciado da terceira lei de Newton e usar exemplos para entender melhor o que ele significa. Vamos lá! A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ao entender esse enunciado, a primeira ideia que surge na cabeça de muitos estudantes é de que as forças se cancelam. Forças iguais e opostas, quando agem em um único corpo, realmente se cancelam. Mas note, a terceira lei de Newton deixa explícito que o par ação e reação é composto pelas forças que um corpo faz no outro. Vejamos um exemplo para melhor entender. No lançamento de um foguete, a explosão dos combustíveis empurra o foguete para cima. O foguete, por sua vez, empurra os gases da explosão para baixo. O par ação e reação é dado por duas forças. Essas duas forças possuem a mesma intensidade, porém, os seus sentidos são opostos. Uma é para cima e a outra é para baixo. A força que age sobre o foguete é para cima e a força que age sobre o gás é para baixo. Agora que já conhecemos o modo de identificar o par ação e reação, vamos aplicar a terceira lei de Newton em uma situação bem simples. Temos uma maçã pendurada na árvore. Essa maçã se encontra em repouso. Então, conforme a primeira lei de Newton, a soma das forças que agem na maçã é zero. Sabemos que a maçã é atraída pela gravidade da Terra, sofre a ação da força-peso. E qual deve ser a reação ao peso? Para responder essa questão, aplicamos um raciocínio similar ao caso do foguete. Veja, a maçã é puxada para o centro da Terra, essa força é chamada de peso da maçã, e a Terra é puxada para o centro da maçã, essa força de reação ao peso da maçã. Note apenas uma força desse par age na maçã, o peso da maçã. Então, como é que ela está em repouso? Alguma outra força precisa agir sobre ela também. Nesse caso, é a própria árvore quem puxa a maçã para cima e impede a sua queda. Agora, vamos explorar alguns outros exemplos sobre a terceira lei de Newton. Caminhar. Ao caminhar, empurramos o pé para trás contra o chão. O atrito entre a sola do calçado e o chão empurra o pé e, consequentemente, o corpo para frente. Assim conseguimos caminhar, graças à terceira lei de Newton. Caminhamos por causa da reação à força que empurramos o chão para trás. Chutar uma bola. Ao chutar uma bola, o jogador impulsiona ela para frente, aplicando a terceira lei de Newton. A bola deve provocar uma força para trás sobre o pé do jogador. Quem já jogou bola sabe que sentimos uma pressão no pé. Essa sensação é resultado da força que a bola exerce sobre o pé. Flexão de braço. A flexão de braço também é um ótimo exemplo da terceira lei de Newton. O indivíduo empurra o chão para baixo e o chão reage empurrando a pessoa para cima. Saindo da mesa. Muitas pessoas costumam empurrar a mesa para conseguir afastar a cadeira da mesa. A pessoa empurra a mesa para frente,
A reação é a força que a mesa exerce empurrando a pessoa e a cadeira, por consequência, para trás. Claro, essa tarefa é muito mais fácil com cadeiras de rodinha, além de que cadeiras de rodinha causam menos dano ao assoalho. Terceira lei de Newton e a medição de massa. Qualquer corpo na Terra sofre a influência da gravidade. A força-peso puxa tudo para o centro da Terra, com o seu valor dado por peso é igual a massa vezes gravidade. E como os corpos não caem direto para o centro da Terra? Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar em pessoas. Como as pessoas não caem direto para o centro da Terra? A resposta é simples: o chão não deixa. Então, o chão deve exercer alguma força sobre a pessoa. Na verdade, dizemos que o chão exerce uma força normal sobre a pessoa. O termo normal quer dizer que a força faz 90 graus com a superfície, conforme visto na primeira lei de Newton. Sabemos que o corpo só fica em repouso se as forças que agem sobre ele se anulam. Para encerrar, vamos elencar os principais pontos sobre a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação de igual intensidade e sentido oposto. O par ação e reação mostra as ações mútuas entre dois corpos. As duas forças do par ação e reação nunca agem em um único corpo, então nunca se cancelam entre si. Cada força de um par ação e reação age em somente um dos corpos que estão interagindo. Podemos testar o comportamento dessa lei utilizando o teleférico de Newton. Ele é um experimento que demonstra de forma lúdica o princípio da ação e reação, utilizando materiais simples e disponíveis em casa. São eles: barbante, canudo, balão, fita e prendedor. O procedimento consiste em fixar o canudo no balão com a fita, passar o barbante no interior do canudo, prender o barbante de uma extremidade à outra, encher o balão e prender a ponta dele com o prendedor. Ao final do experimento, concluímos que, liberando o ar da parte de trás do balão, vai exercer uma ação, e a reação será o balão se deslocar pelo sentido contrário da saída do ar, demonstrando assim de forma prática a terceira lei de Newton.